Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Me chamo João e no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre a conversa entre Jesus Cristo e a samaritana, relatado lá no capítulo 4 do Evangelho de João. A samaritana chega a perguntar para Jesus: como pode tu, sendo um judeu, pedir a mim, uma samaritana, a beber? Um resumo básico aqui do texto fala que Jesus estava na Judéia, evangelizando, pregando, levando pessoas ao batismo. O batismo era uma prática comum já na época de Jesus. Muitas outras comunidades e seitas já praticavam o batismo como algo de purificação, né? De renovação. O batismo não é exclusivo do cristianismo, mas passou a ser marca registrada do mesmo. Jesus, estando ali evangelizando na região da Judéia, decide ir para a Galileia, por vários motivos, principalmente, possivelmente, uma intriga entre os discípulos de João Batista e o seu discípulo. Ele decide ir para a Galileia e no caminho ele acaba tomando a decisão de passar por dentro de Samaria. É claro que tinha outra rota. Samaria, ela ficava entre a Judéia, ao sul, e a Galileia, ao norte. Por isso, quem quisesse ir para a Galileia precisava atravessar a província de Samaria. A não ser que essa pessoa estivesse disposto a fazer um desvio pela Transjordânia, habitada na sua maioria por gentios, e que levaria muito mais tempo do que simplesmente atravessar por Samaria. É claro que o judeu comum da época preferia fazer essa rota pela Transjordânia, que era muito mais longe do que atravessar por Samaria, por causa dessa rixa que tinha entre judeu e samaritano. Essa rixa se remete a Salomão. Quando Salomão morre, o reino acaba se dividindo entre dois reis. De um lado fica aqueles que têm Samaria como capital e de outro aqueles que têm Judá como capital. Essa briga acaba levando séculos. Era uma briga que era para ter acabado, provavelmente no cativeiro babilônico, mas no cativeiro babilônico ela só se estendeu mais ainda. Então essa briga acabou se intensificando mais. Então o judeu preferiria atravessar, a rodear pela Transjordânia do que atravessar por Samaria. Estando ali junto ao poço, naquele horário onde a mulher veio buscar água para levar para sua casa, o que já era estranho, porque geralmente a mulher ela vinha em grupo pela manhã, pela parte onde o sol era mais frio, entre aspas, mas essa mulher resolveu vir sozinha ao meio-dia. Isso pode indicar algumas coisas. Por exemplo, essa mulher ela não gostava da companhia das suas vizinhas. Ou o contrário, as suas vizinhas não gostavam da sua companhia. Mas esse é assunto para outro vídeo. Jesus estava lá, ela veio e Jesus pede para ela dar água a beber a ele. Dai-me a beber. Ele pede à mulher samaritana para dar-lhe a beber. Os seus discípulos tinham ido para uma cidade próxima para pegar mantimentos, etc. A mulher samaritana fica abismada com aquele pedido. Porque como pode um judeu pedir a um samaritano, ainda por cima uma mulher samaritana, água para beber? Isso deixou a mulher confusa, ao ponto dela perguntar: como pode tu, um judeu, me pedir água para beber, sendo eu uma samaritana? Então, a gente sabendo todo esse contexto dessa rixa que já existia entre judeus e samaritanos, a gente pode é compreensível essas perguntas que a mulher vai fazendo ao longo do texto a respeito de Jesus. Por quê? Só para você ter noção, essa rixa era tão grande que o simples fato de um judeu comer algum alimento tocado por um samaritano era considerado impuro e maldito. Então, para vocês verem o nível desse paradigma que existia entre judeus e samaritanos. Então, Jesus, um judeu, pedir para uma mulher samaritana dar-lhe de beber é algo completamente absurdo para a época em que eles viviam. O texto continua falando que Jesus responde à mulher: se tu conhecesses o dom, parafraseando, era tu que estaria me pedindo água, água viva.
para beber. E a mulher continua falando, né? Mas tu não tem como tirar, o poço é fundo e tal. A mulher, ela não estava compreendendo a conversa com que ela estava tendo ali com Jesus. Jesus estava tendo uma conversa profunda. Essa sensação, quando a gente lê esse texto, nos leva até Jesus e Nicodemos, onde Jesus tentava explicar para Nicodemos uma coisa e ele não compreendia. Porque a mente da mulher estava enraizada no paradigma que já durava séculos, onde judeu e samaritano não podiam conversar. Então, para ela, essa conversa não ia levar a lugar nenhum, mas Jesus insistia em conversar com ela a respeito dos assuntos que ele iria tratar mais à frente. A mulher samaritana vai e insiste: é tu maior que nosso pai Jacó, que nos deu esse poço a beber, bebendo dele o próprio Jacó? Aí Jesus ele vai e fala, parafraseando, se tu beber desta água, tu vai voltar a ter sede. Mas se tu beber da água que eu tenho a dar, da fonte de água que eu tenho a dar, que jorra para a vida eterna, tu nunca mais terás sede. E a mulher, ela diz, então me dá dessa água. Porque naquela região, falar em água era uma coisa muito delicada. Porque literalmente água era uma coisa graciada por Deus. Era algo que tu tinha como um milagre naquela região de seca. Um viajante pedir água, por exemplo, é uma coisa muito sagrada. Porque a água naquela região era muito escasso. Então, um viajante judeu chegar para uma samaritana no poço e falar que tem uma água que jorra para toda a vida eterna e que não acaba nunca, e a pessoa que bebe nunca se sacia, deixa a pessoa, pelo menos assim, um pouco duvidosa com a conversa que está fluindo. A mulher samaritana continua, né? Então me dá dessa água, porque se ela tivesse uma água dessa, acabaria os problemas, né? Precisaria vir lá da casa dela até o poço, que era no alto de um monte, para pegar água. Jesus ele vai e fala, então chama o teu marido e vem. E a mulher disse, não tenho marido. Jesus ele começa a narrar a vida da mulher de uma forma que começa a quebrar o paradigma que ela estava tendo. E a mulher, ela vai e fala, vejo que és profeta. Só que para vocês terem noção de uma coisa, a gente não tem muito sobre a cultura e sobre a questão de profecias e religião da região de Samaria. A gente tem pouca coisa. Mas o pouco que a gente pode compreender algumas coisas, principalmente sobre o Messias. Para os samaritanos, o último profeta foi Moisés. Moisés foi o último profeta. Então, desde Moisés até o futuro distante, só surgiria mais um profeta, que seria o Messias. Então, quando esse profeta viesse, o Messias, então eles saberiam que o tempo chegara. Então, quando ela fala que Jesus é um profeta, ela não estava se referindo a um simples profeta, tá dizendo, se ele, na cabeça dela, provavelmente, se ele é um profeta, então é ele, o Messias. Mas ela começa a entrar em outro assunto. Ela começa a falar agora de um outro assunto. Onde a gente deve adorar? Nesse monte ou naquele monte? E Jesus continua conversando com ela. Continua falando. Até que em um certo ponto, ele vai falar o seguinte. Jesus vai falar o seguinte. Mulher, crê que virá a hora em que nem neste monte e nem em Jerusalém vocês adorarão. E porque virá a hora, e agora que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. E são esses os que o Pai procura. E naquele momento, a mulher soube que ele era o Messias prometido. Ao ponto de falar, você é o Messias. Jesus ele quebrou um paradigma que atravessava séculos naquele momento. E a mulher se viu diante do próprio Messias, aquele que libertaria. A mulher ela não se contentou com aquilo só para si. Ela saiu correndo para avisar para todos da sua vila que aquele a quem eles esperavam tinha chegado. Esse texto mostra um pouco sobre a forma com que Jesus lidava com esses paradigmas da época. Ele quebrava cada paradigma mostrando ao povo que estavam no caminho errado e que ainda tinha tempo deles voltar para o caminho certo, que era aquele ao qual ele estava traçando para os seus filhos e para os seus servos.
Jesus Cristo mostra para a mulher que nunca é tarde demais e sempre há uma chance de voltar atrás do caminho que ela estava traçando para si e para o caminho que o próprio Senhor traçar e traçava e traçará para cada um de nós, seus filhos.